Vamos iniciar aqui conceituando a palavra sintaxe. A palavra sintaxe origina-se do grego sintaxis e significa arranjo, disposição. Trata-se da relação lógica entre as palavras da frase. Nós temos aqui dois termos em comum, arranjo e disposição. Bem, arranjo nos dá a ideia de que existe um grupo de palavras e que estas palavras estão organizadas, estão dispostas dentro da frase. Cada palavra assume o seu devido lugar, dando agora a ideia de relação lógica, ou seja, só existe lógica se as palavras estiverem bem agrupadas, estiverem organizadas. Vamos ver agora um segundo conceito sobre sintaxe. A sintaxe, portanto, é a parte da gramática que estuda não só as relações existentes entre as palavras da frase, assim como as normas de construção dos períodos. Percebeu? Aqui nós temos uma definição mais extensa. Diz o seguinte, que a sintaxe não trabalha apenas com a disposição, com a organização das palavras dentro de uma frase. Ela trabalha também com as normas, com as regras de construção. Como é que nós fazemos uma concordância verbal ou nominal? Como é que nós fazemos uma regência, uma colocação pronominal? Então, a sintaxe também vai nos ensinar a construir os períodos usando regras específicas. O estudo da sintaxe abrange os seguintes aspectos. Sintaxe da oração, que é a relação de dependência dos termos em uma frase para que haja sentido e significado na oração. Sintaxe do período composto. É a relação de dependência dos termos e das orações em um período. Sintaxe de concordância, que é a relação de concordância que as palavras apresentam na frase. Sintaxe de regência. É a relação de dependência entre as palavras na frase. Sintaxe de colocação pronominal. É a disposição ordenada das palavras na frase. Tudo bem? Então é isso. Ao longo de todo o nosso estudo, nós vamos aprender a fazer a sintaxe de todos esses aspectos que nós acabamos de ver. Nas duas unidades finais, nós vamos estudar algumas partes especiais da sintaxe. De início, nós vamos aprender a fazer a análise sintática destes aspectos que nós acabamos de ler. O que é análise sintática? Bom, é a função que as palavras exercem na frase. Observou? Cada palavra exerce uma função específica dentro de uma frase. Mas o que é função sintática? Como a gente identifica a função de um determinado termo dentro de uma frase? Bom, função sintática é o papel representado por um termo na organização da mensagem linguística. Cada membro da frase contribui com uma função específica na totalidade da mensagem. Então, se nós temos um texto, uma frase, seja ela curta ou longa, cada termo ali tem a sua função. Cada termo exerce uma função específica para que a mensagem total seja coerente, seja compreensiva, para que haja ali uma comunicação. Vamos ver aqui a seguinte frase. Eles chegaram à sala atrasados. Bom, observe que nós temos aqui termos que estão dispostos dentro dessa frase. Eles estão cada um em seu devido lugar. Vamos identificar termo por termo. Eles, pronome, chegaram, verbo, acraseado, preposição, sala, substantivo, atrasados, adjetivo. Bem, o que nós acabamos de fazer aqui não foi uma análise sintática. Nós acabamos de identificar os termos isoladamente. Então fizemos aqui a classificação das palavras. Na análise sintática já é totalmente diferente. Nós não vamos analisar as palavras
isoladamente. Nós vamos relacionar uma à outra para que haja sentido, né, a mensagem. Então vamos fazer a análise sintática dessa oração. Eles é o sujeito, nós identificamos o sujeito da oração, certo? O resto da oração aqui é o predicado, tudo bem? Então nós temos sujeito e predicado. Bem, no predicado nós temos um verbo intransitivo e indireto, que é o verbo chegar. Como ele é intransitivo, ele não exige complemento para dar sentido ao seu significado, mas optamos em acrescentar informações adicionais ao verbo para especificar o lugar aonde eles chegaram, que é o adjunto adverbial de lugar, a sala. E também acrescentamos aqui o modo de como eles chegaram à sala, que é o predicativo do sujeito, atrasados. Esse predicativo, ele dá um atributo, uma característica ao sujeito de como eles estavam atrasados. Perceberam a diferença? Então nós acabamos de fazer aqui uma análise sintática. Nós identificamos a função que um termo exerce sobre o outro para que juntos contribuam aí para uma mensagem efetiva, uma mensagem lógica, coerente. Bem, qual é o objetivo da análise sintática? É examinar a estrutura de um período e das orações que compõem um período a fim de identificar a função de cada termo. Portanto, analisar sintaticamente um enunciado significa decompô-lo em partes e verificar a função das partes em relação ao todo. Foi o que nós acabamos de fazer. Nós identificamos o sujeito e o predicado. Nós fizemos uma relação, né, de dependência do sujeito para com os termos seguintes. Preste atenção. Para a gente analisar sintaticamente um enunciado qualquer, antes de tudo a gente precisa entender a diferença entre frase, oração e período.